Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Jean Saulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje estamos com mais um vídeo estilo vlog aqui no canal. Para você que ainda não é inscrito no canal, está chegando agora, por favor se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos, todas as séries que nós temos aqui no canal. Gente, para você também que ainda não viu, eu gravei o primeiro vídeo mostrando o meu estudo com relação a um estudo do Czerny. E hoje eu vou mostrar como que foi a minha semana estudando uma outra música. Então, ó, para você que ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá ver esse primeiro vídeo. Então vamos lá. Galera, essa semana eu resolvi mostrar para vocês o meu estudo com relação à música que o meu professor passou para mim ontem. O nome da música é Área da Corda Sol e ela é uma música do Bach, uma composição muito linda. Eu tenho certeza, de nome assim, eu acho que vocês não conhecem, que já devem ter ouvido alguma vez na vida essa música que é maravilhosa. Bom, pessoal, originalmente ela foi composta então para cordas, né? Ela tá originalmente em sol maior. A adaptação aqui que o professor fez para mim, né, que ele imprimiu para mim aqui a partitura, é para piano. Essa partitura aqui não é para cordas, mas sim adaptada para piano. Mudou também a tonalidade, né? A tonalidade original é sol maior e aqui a tonalidade que eu vou estudar essa música é dó maior. Só que ela tá bem parecida, mesmo que a tonalidade seja diferente, ela tá bem parecida e tá muito linda. Então essa semana eu iria estudar. Ele pediu para estudar essa música até a barra de repetição. Eu posso, se eu conseguir, estudar essa outra página, esse pedacinho aqui, mas sem compromisso. Se eu conseguir, de boa. Mas o compromisso mesmo é estudar do começo até a barra de repetição. Gente, então quarta-feira comecei estudando então a música nova. Eu nem sou ansioso, então tipo assim, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu cheguei na aula, a primeira coisa que ele me falou que iria me passar essa música para eu estudar. Fiquei muito feliz, né? Porque quem faz aula entende como que é, porque sempre quando tem coisa nova para estudar, música nova, a gente fica muito feliz. Eu não vi a hora de chegar em casa e já pegar para sentar e estudar. A gente que gosta de piano, que gosta de música, que gosta de estudar, sempre quando tem uma coisa nova para estudar, músicas assim que ele passa, sempre fico muito feliz e sempre quero chegar e já estudar. E eu muito ansioso, né? Na quarta-feira eu já peguei para estudar, fiz uma leitura prévia, né? Como se costuma fazer, e já acrescentei até o metrônomo, né? O metrônomo aí tá a 60 bpm, então já acrescentei até o metrônomo, aí tentei tocar com o metrônomo nesse primeiro dia. Galera, segundo dia de estudo, dia 13 de agosto, quinta-feira. Peguei para estudar música. O que eu fiz? Vou começar a estudar sem metrônomo. Comecei a estudar sem metrônomo e o que aconteceu? Não deu vontade mais de pôr o metrônomo. Porque, gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Existem exercícios de técnica que precisam você pôr o metrônomo. Por exemplo, um exercício do Hanon, um exercício do Czerny, é fundamental você estudar com o metrônomo. Agora, quando é uma peça, uma música, né, de um compositor, não é necessário você estudar sempre com o metrônomo. Então o metrônomo a gente só coloca no comecinho ali, bem no comecinho, só para ter uma noção de andamento, contagem e tempos e tudo mais, mas não é necessário que todo dia você estude com o metrônomo, igual eu fiz na semana passada com o Czerny. Então, essa semana eu vou fazer diferente. Eu comecei a estudar com o metrônomo, aí depois pra frente é sem. Porque a gente precisa por sentimento, a gente precisa por expressão na música. E se a gente estuda o tempo todo com o metrônomo é importante, é super importante para contagem e andamento. Mas se a gente estuda o tempo todo com o metrônomo, a gente fica tocando igual robô. Então a gente não passa o sentimento, né, pra música. Às vezes se você quer fazer um ralentão, diminuir um pouco o andamento, e não dá, porque se você diminuir o andamento, o metrônomo vai embora. O metrônomo não para, o metrônomo é máquina. A gente não, a gente tem expressão. Então às vezes você quer diminuir um pouco o andamento, às vezes você quer aumentar um pouco. Então assim, importante estudar com o metrônomo? Mas no começo, pra músicas, pra peças. Depois, aí você tem que colocar a sua expressão. Então eu estudei no primeiro dia com o metrônomo, no segundo dia já tirei o metrônomo. E assim, como ela é bem facinha, gente, já tava assim, deitando e rolando nessa música, porque no primeiro dia eu estudei um pouco ela,
mãos separadas e tudo mais, depois já juntei com o metrônomo. No segundo dia já tava tocando assim, brincando com ela, sabe? Então assim, pra mim ela não foi tão difícil. Então como vocês estão vendo aí, já tô tocando ela sem o metrônomo, e ela não é muito mais rápida do que isso, ela não é tão andante essa música. Então ela é nesse andamento mesmo, um pouquinho mais rápido do que isso, se eu não me engano, pelo que eu estava vendo. Então assim, essa primeira parte pra mim já tá bem de boa. Vou estudar mais amanhã ou na sexta, no sábado. Depois eu vou continuar estudando ela, porque essa é só a primeira parte da música. Depois tem outra parte. Ele pediu para estudar só essa primeira parte. Porém, ele falou: se você conseguir estudar mais, é ótimo, mas não é obrigação sua. A obrigação é estudar até aqui. Eu, como já tá de boa essa primeira parte, eu vou continuar estudando. Já pensou eu conseguir chegar lá na terça-feira e apresentar a música inteira bonitinha pro professor? Que bonito, que orgulhoso que ele vai ficar. Vai ser show. Gente, quando a gente vai ganhando confiança, a gente vai se permitindo certas liberdades. Então o que eu fiz? Aí eu comecei a tocar essa música. Essa música é linda, né? Maravilhosa. Eu já conhecia ela e tudo mais. Gente, essa música tinha no tecladinho da minha mãe. Minha mãe tinha um teclado da Yamaha. Bem simples, bem simples. E quando a gente era criança, a gente colocava vinha músicas gravadas nesse teclado, né? Acho que todo teclado vem algumas musiquinhas gravadas. E a gente colocava essa música no teclado, porque tinha essa música gravada no teclado da minha mãe. Então, assim, é muito nostálgico, porque tinha essa música, tinha várias outras músicas clássicas. Então, eu já conhecia essa música desde de criança, desde bebê. Então, ela é maravilhosa. Então, eu me empolguei, comecei a estudar. Toquei com outros sons, toquei com órgão, toquei com string. Toquei no órgão, como vocês estão vendo aí. Então quando a gente já tá confiante, né, então a gente vai brincando, a gente vai pondo, vai fazendo, mas, né, sem esquecer que a gente tem que estudar. Galera, sexta-feira, dia 14/8. Gente, eu preciso compartilhar com vocês o tanto que eu estou feliz. Como vocês já perceberam, o tanto que eu tô feliz estudando essa música, gente. A gente já até esquece que tem que estudar outras coisas. No dia anterior, gente, só peguei essa música e ficou um pouquinho só de tempo pra estudar as outras coisas. Aqueles estudos meio chatinhos que a gente tem que estudar, dá até uma canseira só de pensar que a gente tem que estudar eles. Agora, essa música não, gente. A gente estuda assim, com gosto, sabe? Sabe quando a gente pega coisa pra estudar com gosto? Então, é exatamente isso. Iniciei estudando, né, o que eu já havia estudado, sem metrônomo, porque ela é uma música muito que exige de interpretação, de expressar. Como eu já expliquei pra vocês, o metrônomo acaba atrapalhando um pouquinho. Tem uma parte muito difícil nesse comecinho, que é esse comecinho da apogiatura. Então eu fiquei treinando várias vezes para poder, né, tocar certinho esse trecho da maneira mais ligada possível. Porque a gente usa o pedal de sustain, né, para poder sustentar o som, só que o pedal de sustain também não faz milagre. Então a gente tem que achar um dedilhado que faça com que a música fique um pouco mais ligada, né, que não fique tão assim picotada. Então eu tentei achar um dedilhado aí bom para poder fazer essa parte, que ela é bem difícil por conta dessa apogiatura. Gente, então, como eu já senti que tá bom essa primeira parte, então eu já comecei a estudar a segunda parte. Embora ele não tenha pedido para estudar essa segunda parte da música, eu comecei a estudar mesmo assim. Estudei mãos separadas, depois juntei as mãos e amanhã eu continuo estudando. Então eu estudei só um pedacinho da segunda parte. Amanhã eu continuo estudando mais. Galera, agora sábado, dia 15/8, comecei estudando de manhã. Sábado de manhã, então, a cabeça tava boa, ânimo, muito ânimo, né? De manhã a gente acorda com aquele ânimo pra estudar. Ainda pega uma música linda dessa, que eu gostei demais de estudar, então a gente vai que vai no embalo, né? Bom, sábado de manhã eu postei nas minhas redes sociais, postei no meu Instagram, no meu Facebook, que a música do vlog dessa semana seria esta. Então, assim, se você não me segue no Instagram, então você não ficou sabendo antecipadamente que a música seria essa. Então me segue lá, o pessoal do Instagram ficou sabendo que a música seria essa. Desde sábado eles já estão sabendo que a música do vlog dessa semana seria esta música maravilhosa do Pato. Gente, comecei estudando então como eu sempre começo, relembrando, né? Tô adorando relembrar, porque esse primeiro trecho é lindo, então sempre quando eu pego, eu toco, relembro demais. Bom, essa segunda parte eu comecei a estudar ela ontem, ficou meio assim, meio que cambaleando, né? Meio vai, não vai, mais pra lá do que pra cá. Então eu estudei assim, só leitura. Nesse segundo dia, continuei estudando, focando na questão da leitura, porque é uma questão muito de você se acostumar aonde a sua mão tem que ir, quais notas você tem que pegar. Então é tipo assim, gente, esse começo é uma questão de repetição. Eu sempre falo isso, mas assim, você tem que repetir do jeito certo, porque se ficar repetindo do jeito errado,
Aí depois você chega na aula e mostra o professor fala, tá errado essa partezinha aqui, ó. Depois na hora de corrigir dá um trabalho tão grande, porque você repetiu tanto do jeito errado que você já se acostumou a tocar do jeito errado. Pra corrigir do jeito certo, aí depois é difícil. Então assim, fiquei repetindo eternamente. Se eu chegar na aula e tiver alguma coisinha errada, uma notinha errada, eu tô lascado, porque eu já repeti tanto desse jeito, estudei mãos separadas, pra mão se acostumar, né, a gente se acostumar onde que a gente tem que ir, as notas que a gente tem que fazer. Essa segunda parte da música, ela é um pouco mais difícil do que a primeira, na minha opinião, foi o que eu achei. Porque a primeira eu peguei assim, bem rápido, sabe, não demorei tanto nessa questão da leitura. Agora essa segunda parte não, essa segunda parte exigiu um pouco mais de mim. Então, estudei muito mãos separadas, depois juntei as mãos e estudei bastante também, foi passando o tempo, estudei, até chegar no que vocês estão vendo agora. Gente, agora ainda no dia 15, né, sábado, agora à tarde, no período da tarde, pra vocês verem como que eu tava empolgado com essa música, teoricamente eu não precisaria estudar 2 períodos, porque eu estudei bonitinho, certinho todos os dias, não fiquei nem um dia sem estudar. Bom, estudei então aquela parte nova que eu tinha estudado no sábado de manhã, estudei ela, aperfeiçoei ela, só falta, né, dar um toquezinho mais e estudar um pouquinho mais ela, mas com o tempo, até terça-feira eu consigo terminar, deixar ela perfeitinha. Agora, a outra parte, que é até o final, tava ansioso para estudar a música até o final, foi o que eu fiz, estudei ela até o final. Só que como foi a primeira vez, ainda foi aquela fase de leitura, né? Então, estudei mãos separadas, estudei a mão direita, depois estudei a mão esquerda. A mão direita dela, pessoal, é muito difícil essa segunda parte. Eu tive um pouco de dificuldade na hora da leitura, mas é tudo uma questão de costume, né? De você se acostumar, de você se habituar à partitura e é repetição, né? Ficar repetindo e vendo e lendo, não pode desanimar. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que começam a tocar e assim, já não, na primeira vez já não consegue, já desiste. É tudo uma questão de você ler, de você sentar com calma. Não pode ser uma pessoa impaciente. Você tem que ter calma. Porque se eu fosse desistir, tipo assim, de falar, eu não consigo tocar essa segunda parte, eu vou apresentar para ele só a primeira. Tem que repetir quantas vezes for necessário. Meu Deus, o pessoal aqui de casa não aguenta mais escutar sempre as mesmas músicas, porque eu sempre estudo as mesmas músicas, entendeu? Então é o dia todo tocando, estudando, sempre quando eu estudo é sempre as mesmas, né, ficar repetindo, então eles já decoraram até. Então eu estudei mãos separadas, depois juntei ela. Na hora de juntar não deu muito certo, né, ainda parei um monte. Nós temos então domingo, segunda e terça-feira, temos 3 dias para deixar a música toda pronta. Galera, vamos a mais um dia de estudo, domingo à noite, né, estudei no período da noite, não tive como estudar no período da manhã, nem no período da tarde. Gente, eu cheguei à seguinte conclusão. O problema não é exatamente o período em que você estuda. Eu comentei com vocês no vídeo anterior, aliás, se você ainda não viu, nós temos o Vlog 1, que foi o primeiro vídeo vlog que eu gravei, mostrando um estudo do Czerny, né? Pra você que ainda não viu, vai lá e assiste. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu falei nesse vídeo, pessoal, que eu detestava estudar no período da noite, que eu gostava mais de estudar no período da manhã e tudo mais. Realmente, eu gosto mais de estudar no período da manhã. Mas eu percebi que é mais o que você estuda no período. Não é bem o período em si que faz com que você se atrapalhe, que você não goste, né? Por exemplo, é óbvio que eu vou detestar estudar Hanon à noite. Muito mais fácil para mim estudar Hanon, estudar Czerny no período da manhã. Então é muito mais o que você estuda. Por exemplo, hoje que eu estudei Hanon, estudei outras coisas, mas eu estudei aquela música também. Estudei essa música que o professor passou, essa música que eu amo. Estudei peças, né? Então assim, é muito mais o que você estuda do que o período. Porque eu poderia ficar de madrugada, poderia ficar muito tempo estudando essas músicas que eu gosto. Tanto peças, eu gosto bastante das peças do Schumann, gosto bastante das peças do Bach também. Músicas avulsas que ele passa, eu gosto bastante de estudar, independente do período, se é de manhã, se é tarde, se é noite, independente do período eu gosto. Então eu percebi que é muito mais o que você estuda no período do que o período em si. É claro que o período que você estuda é um fator determinante, né, naquilo que você está ali estudando. É óbvio que se eu for estudar de manhã vai ser muito melhor. Mas o que eu estou falando aqui é que independente do período, de ser à noite, de ser de dia, de ser... Se você gosta da música, daquilo que você está estudando, você vai estudar em qualquer período. Bom, pessoal, então comecei a estudar, como sempre começo, né. Na verdade, eu comecei já com as mãos juntas, porque para mim, como vocês estão vendo, essa primeira parte está muito bem resolvida. Pra mim, tá muito bem resolvida essa primeira parte. O primeiro pedacinho da segunda parte tá ótimo, tá ok. Preciso dar mais uma aperfeiçoadinha,
mas a primeira parte está bem resolvida, esse trechinho da segunda parte também está bem resolvida. A partir de um trecho da segunda parte que começa a complicar as coisas, né? Como vocês estão vendo, eu paro muito, né? Começo a parar e ler certinho onde que a mão vai, onde que a mão esquerda vai, onde que a mão direita vai. É muito de leitura, como eu falei no vídeo no dia anterior. Ainda tá nessa fase de leitura. E tem um trecho no final que eu tô sentindo um pouco de dificuldade na hora de juntar as mãos e na hora da contagem dos tempos, né? Na hora de você encaixar as notas no tempo certo. Tô sentindo um pouco de dificuldade nisso. Por isso, eu estudei com o metrônomo, decidi colocar o metrônomo nessa segunda parte, que eu tô sentindo um pouco de dificuldade nessa questão da contagem mesmo, de encaixar as notas, então resolvi pôr o metrônomo. Bom, pessoal, então eu estudei com o metrônomo, estudei, não chegou a ficar tão bom, né, no final, ainda tava dando uns desencontros, né, uns errinhos, não consegui tocar 100%, mas eu resolvi não me estressar, porque tava ficando bom, melhorou muito de como eu tava, e não adianta também a gente ficar estudando no mesmo dia para ficar perfeito. Sabia que tinha que estudar na segunda, tinha que estudar na terça, tinha 2 dias ainda para estudar, então não precisava ficar habituado tentando deixar perfeito hoje, né? Mas eu tenho certeza que vai dar bom, pessoal. Eu acho que vou conseguir apresentar ela na terça-feira inteirinha. Bom, gente, segunda-feira agora, véspera da aula, né? Lembrando vocês que eu faço aula na terça-feira, então hoje é a véspera. Segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Comecei estudando então de manhã, né? Acordei, de manhã estudei um pouco. Gente, estudei a segunda parte da peça, da música, né? Que precisava ser treinada mais. A primeira parte, como eu falei ontem, tá bem de boa, tá bem encaminhada, pra mim já tá boa. A segunda parte, o primeiro trechinho da segunda parte também tá ótimo. Precisava treinar então o restante da segunda parte. Gente, eu treinei muito mesmo, né? Ontem ainda tava parando e tudo mais, lendo, né, aonde a mão tem que ir e tudo mais. É muita questão de repetição, como eu sempre falo pra vocês, fico repetindo até conseguir tocar certos trechos. Aqueles pedaços que eu tenho mais dificuldade, eu treino às vezes só aquele trecho. Por exemplo, você tem dificuldade num determinado trecho, você estuda só a mão direita daquele trecho ou só a esquerda daquele trecho e depois treina as duas mãos, junta as duas mãos naquele determinado trecho que você tem dificuldade. E foi exatamente isso que eu fiz. Tem 2 trechos específicos nessa segunda parte que eu estava com um pouco de dificuldade e eu fiz isso. Toquei primeiro mãos separadas, né? Depois juntei, fui tocando, fui repetindo, né? Fui passando o tempo até chegar ao que vocês estão vendo agora. Então vocês conseguem perceber que depois de ter estudado muito nessa segunda-feira, essa segunda parte da música, já não tô parando tanto como eu estava ontem, né? A leitura já tá bem melhor. Até amanhã eu consigo deixar ela muito boa, apresentável para o professor, ela inteira. Gente, finalmente o dia da aula, terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Bom, gente, eu tô muito confiante, consegui estudar até o trecho que o professor queria, que ele pediu, né? Consegui estudar mais, né? Consegui estudar a música toda e tô muito feliz, tô muito confiante. Embora alguns trechinhos, um ou outro ainda tá um pouco, principalmente nessa segunda parte, que é mais difícil. Um trechinho ou outro ainda tá escorregando um pouquinho, às vezes, né, a gente se confunde na hora de pegar as notas, mas tudo é uma questão de costume. Eu acho que com mais uma semana eu já consigo deixar ela perfeita. Eu tenho certeza que ele vai me mandar estudar mais uma semana por conta da dinâmica, né? Ele vai dar algumas dicas, vai falar algumas coisas de dinâmica, né, de expressão. Então eu tenho certeza que eu vou levar ela para estudar mais uma semana. Então aproveito para aperfeiçoar mais essa segunda parte. E hoje comecei estudando então de manhã e foquei justamente nessa parte, né, na segunda parte que eu tava com mais dificuldade ontem. Consegui deixar ela então boa, apresentável para o professor hoje à noite. Então vamos ver, comecei a estudar então justamente essa parte. Estudei mão direita, porque a mão esquerda pra mim tá bem de boa. Essa música, a mão direita que tá mais complicada, então estudei mão direita. Depois juntei as duas mãos, fui estudando, né? Estudei bastante mesmo, até chegar em como vocês estão vendo agora.
Galera, acabei de chegar da aula e é exatamente aquilo que eu tinha falado pra vocês. Área, ele falou para treinar a interpretação um pouco mais essa semana. Alguns trechos, né, questão de leitura e tudo mais, que deu uma enroscadinha lá. Mas ele falou que dá pra aperfeiçoar essa semana, deixar boa. Questões de interpretação também. Galera, eu decidi que eu vou postar de 15 em 15 dias o vlog, tá bom? Então na quarta-feira que vem nós não teremos, só na próxima. Daqui a 15 dias que nós teremos o próximo vídeo de vlog. Toda semana tem coisas novas para estudar, daí eu vou escolher uma peça, né, um exercício para poder estar mostrando para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, um grande abraço, Deus abençoe a todos, continue acompanhando o canal, para você que ainda não é inscrito, se inscreva. E é isso, galera, vamos embora estudar, que tem bastante coisa para estudar essa semana. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.